Quero mais uma vez cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. É sempre motivo de alegria nós estarmos juntos, não é verdade? É um privilégio que nós temos de, no mínimo 3 vezes por semana, estarmos juntos para adorar ao Senhor. Você só faz algo junto com alguém que te deixa alegre quando aquela pessoa está ligada com você. E nós estamos ligados através do poder da ação do Espírito Santo. É por isso que juntos nós conseguimos nos alegrar. É a mesma coisa de você, de repente, um dia talvez viveu em algum lugar e talvez você não conseguiu fazer nada naquele lugar, porque naquele lugar havia as pessoas que talvez não estavam ligados tão a você, então você não se sentiu bem. Mas quando nós nos reunimos na casa do Senhor, todos nós nos alegramos, porque nós somos irmãos, estamos ligados através do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, e por isso nós nos alegramos juntos, exultamos a Deus junto, e Deus se alegra em ver isso, nós nos alegrarmos. Nós não podemos nos preocupar com quantidade, precisamos nos preocupar e nos alegrar com aqueles que estão presentes. E se nós estamos presentes aqui unidos, isso é motivo de nós exultarmos, alegrarmos, glorificarmos ao nosso bondoso Deus. Meus amados irmãos, a fase de se preocupar, aquela fase de a gente querer pregar com bastante gente na igreja, já passou, né, pastor? Essa fase aí de querer ver a igreja cheia para pregar, essa fase já nos passou. Agora nós estamos para pregar a palavra do Senhor, seja independente de quantidade de pessoa. Sabemos que o importante é nós falarmos do bondoso amor de Deus para as nossas vidas. Essa noite eu quero ministrar uma palavra subordinada a um título: Vivendo com Cristo. Uma mensagem que é bom nós analisarmos e refletirmos sobre ela, porque é de suma importância. Todos nós queremos viver com Cristo, todos nós declaramos que vivemos com Cristo. Se você perguntar para uma pessoa que não comunga a mesma fé que você, a maioria delas vai dizer que convive com Cristo, mesmo não estando presente na casa do Senhor, mesmo não conhecendo o mesmo Deus que você conhece. Ela vai dizer que o conhece, ela vai dizer que está vivendo com Cristo. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que não é bem assim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Viver com Cristo vai além da nossa compreensão humana natural. É necessário nós vermos na palavra de Deus, porque ela é que nos orienta e que nos mostra o caminho real do que é viver com Cristo, conviver com Cristo. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 8, somente 2 versículos nós vamos estar lendo. Versículo de número 34 e versículo de número 35. O versículo 34 nos diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É dois versículos bastante conhecidos e citados por todos nós. Talvez um dia você já ouviu, ou talvez citou, quando você de repente passando por alguma situação difícil, você talvez já citou: essa é minha cruz que eu tenho que carregar. Talvez as irmãs brincam com os esposos, comentando: a minha cruz é esse homem aqui, não é fácil. Mas nós vamos ver que a cruz, na ótica da palavra do Senhor, no contexto em que Jesus quer nos mostrar, ela não traz um ponto negativo. Porque o objetivo do Senhor, quando Ele dirigia a palavra a pessoas, os seus ensinamentos,
era confrontar logicamente o pecado, era trazer orientação, era mostrar o caminho para alcançar a vida eterna, mas nunca trazer palavras que iria menosprezar ou fazer com que as pessoas desistissem, sendo que a palavra de Deus é vida. Então a mensagem do Senhor é trazer vida para aqueles que a ouvem. E quando nós ouvimos falar sobre cruz, nos traz à mente algo negativo, nos traz à mente algo que nós desprezamos, queremos distância, que talvez alguns de nós não gostamos nem de ler sobre essa passagem, aonde fala de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Talvez alguns de nós até fugimos dessa palavra. Por quê? Porque ela nos soa como algo difícil, como algo que ninguém quer ter a necessidade de estar diante ou de tê-la na sua vida. Mas nós vamos ver, amados irmãos, porque o versículo de número 34, ele inicia dizendo que ele estava chamando, ele chamou para si a multidão. E quando ele chama para si a multidão, nós entendemos então que ele queria tratar num ponto primordial, princípio para ser um cristão, princípio para ser um discípulo do Senhor. Porque é isso que ele diz, que aquele que quer ser o discípulo, ou seja, então quando ele chama a multidão, ele estava compreendendo que havia uma grande povoação de pessoas, havia muitas pessoas, mas existia poucos discípulos no meio daquela multidão. Então Jesus chama a atenção para isso, porque não vale ser multidão, não tenha tanta importância a multidão, a quantidade, mas o mais importante é que se a multidão, em um todo, for discípulo do Senhor, ela vai estar dizendo que ela tem um convívio com Cristo, que ela tem uma vida íntima com o Senhor. Então ele chama a multidão para si, para trazer esse ensinamento que vale um princípio para todo cristão que se diz discípulo de Cristo. Todos nós que confessamos a Cristo, todos nós que descemos as águas, todos nós que professamos a fé, todos nós que nos cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus, nós estamos dizendo que nós somos discípulos do Senhor. Mas para ser discípulo do Senhor, primeiro é negar-se a si mesmo. E quando se fala de negar-se a si mesmo, ele está falando de deixar de fazer a sua própria vontade. Porque falar de negar-se a si mesmo fala de renúncia. É de abrir mão de algo muito importante. Quando fala de renúncia, a palavra renúncia, ela tem o derivado da seguinte frase: é abrir mão de algo muito importante de uma forma voluntária. Renúncia é abrir mão de algo de suma importância por sua própria vontade. E o Senhor Jesus, nisso ele diz que para ser discípulo é necessário ter renúncia, é necessário negar-se a si mesmo. E quando fala de negar-se a si mesmo, há um confronto com a igreja no século 20. No século em que nós vivemos, falar de renúncia é um confronto que nós temos com a nossa vida. Incluo eu. Porque nos tempos anteriores, eu nasci no berço evangélico, vi um tempo do que é ser cristão. Logicamente que não havia me convertido naquele tempo em que passei a minha juventude, a minha adolescência na igreja, mas eu observava que existia renúncia. Por quê? Porque as pessoas, ela estava debaixo da subordinação de um Deus, e estava debaixo da autoridade de um pastor imposta por Deus. E quando isso era tratado, algum ponto era trazido para a igreja, um objetivo, um propósito era trazido para a igreja, não era de livre e espontânea vontade de cada um a se comprometer, porque aquele que era discípulo, ele devia estar comprometido desde o início. Ele decidiu erguer a mão para o céu e entregar a sua vida a Jesus. E ele entendia que quando ele entrava na igreja, ele estava comprometido com a palavra do
do Senhor. E quando a palavra de Deus era pregada, era necessário para que ele continuasse na vida de discípulo, obedecê-la, segui-la, viver ela. Então, ou seja, mas nos dias de hoje é diferente. É diferente porque os cristãos na atualidade, incluo eu, estamos acostumados a fazer só o que nos dá vontade, só o que eu quero fazer. Não me importa o que Deus quer, mas o que importa é o que eu quero. Não importa se Deus quer que eu faça dessa forma ou daquela. Primeiro eu vou ver a minha vontade. Se eu tenho vontade, eu vou. Se eu não tenho, o pastor pode pregar, o irmão Diácono Márcio pode ensinar, o Levi pode dirigir o culto, o irmão Adriano pode falar do dízimo, o pastor Valdir pode aconselhar. Não vai adiantar. Primeiro está a minha vontade. A compreensão de discípulo nos dias atuais está distante de uma forma muito grande. Por quê? Porque discípulo é se comprometer. Discípulo é aquele que segue os passos do seu professor, é aquele aprendiz, é aquele que quer crescer, quer desenvolver com aquele a quem ele se espelha. Ou seja, essa pessoa somos nós, e nós nos espelhamos a Cristo. E quando Cristo olha para a multidão, vê muitas pessoas, mas poucos discípulos. Muitas pessoas preocupadas e desejosas de fazer, de alimentar o seu ego, de fazer alimentar aquilo que vai saciar, aquilo que vai ter um retorno pessoal, não um retorno coletivo. Porque o que Jesus veio fazer é algo coletivo. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. O coletivo não é individual. Ele veio salvar toda a humanidade. Mas nos dias atuais, o porquê eu quero fazer a minha vontade, a minha escolha está na frente da autoridade do meu pastor, a minha escolha está na frente da autoridade na palavra do Senhor. É necessário o pastor chegar aqui e falar assim: meu irmão, queria convidar vocês a ir conosco na igreja, na Santa Ceia. Por quê? Porque se chegar e dizer: meus irmãos, eu convoco, eu estou chamando os discípulos do Senhor a estar comigo na Santa Ceia no sábado, não feche compromisso, não assuma compromisso, preserve esse tempo para você estar lá conosco. Algumas pessoas vão assustar, algumas pessoas vão retrair, algumas pessoas vão se ofender. Por quê? Porque isso não está englobado na situação da mente dela do que é ser discípulo. Ela acha que ser discípulo é fazer a sua vontade pessoal. Mas Jesus está dizendo: aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Renunciar. Mas é deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do outrem. É deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade daquele que é maior do que eu. É fazer a vontade daquele que está acima de mim. Ou seja, é um ponto interessante. Por esses dias, eu aconselhando um casal amigo, e este casal numa dependência de uns vícios, e ele falando: eu não consigo largar, eu não consigo orar, eu não consigo me firmar na igreja. E eu conversando com ele, eu falei: mas que esforço você tem feito para que isso mude? Eu paro de fumar quando eu tenho assim, mas quando eu tenho vontade eu volto. Não tem esforço nenhum, não tem sacrifício nenhum. E eu disse para ele um ponto muito interessante que nós precisamos guardar: que nunca nós vamos ter vontade de fazer aquilo que a nossa carne renega. Se eu esperar ter vontade para ir orar, eu não vou orar nunca. Se eu esperar ter vontade de jejuar para mim jejuar, nunca eu vou jejuar. Se eu esperar ter vontade para ler a Bíblia, eu nunca vou ler a Bíblia. Por quê? Porque isso é contra a natureza humana, porque é algo que provém do céu. E quando se fala de renúncia, é não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E eu disse isso para aquele casal: se você esperar ter vontade de parar de fumar, você nunca vai parar de fumar. Se você esperar ter vontade de ir para a igreja, você nunca vai para a igreja.
Por quê? Porque nós precisamos ir contra. Isso é renúncia. É renunciar a minha vontade de ficar em casa. É renunciar a minha vontade de fumar cigarro. É renunciar a minha vontade de pecar para fazer algo maior. Abrir mão daquilo que eu estou acostumado a conviver para viver algo melhor, algo maior, com aquele que prometeu que iria fazer algo por mim. Isso é ser discípulo. Mas não, eu vou fazer a minha vontade. Nós vivemos nos dias que ninguém quer se sacrificar para fazer a obra do Senhor. Vivemos nos dias que a igreja tem que se enquadrar à vontade do povo, não o povo se enquadrar à vontade da igreja. É que nem ter um grupo ali dos pescadores. Tem um irmão ali que chegou novo no grupo dos pescadores. Ele chegou, o grupo já está há uns 2 anos, mas ele chegou querendo colocar regras. Ou seja, o grupo tem que se enquadrar no jeito dele pescar, não ele se enquadrar na forma que o grupo já está acostumado. Isso é um erro enorme que nós às vezes queremos trazer para a igreja. A igreja tem que se adaptar a mim, não eu me adaptar à igreja. Isso é um erro. Se quando você chegou na igreja, a igreja tem um caminho, tem um costume, tem uma doutrina, tem um princípio, tem um pastor, tem a base da palavra, se envolva nela, se inclua nela, mas do jeito que ela te chamou, não do jeito que você quer conviver. Se você quer ter uma vida sem sacrifício, você está no lugar errado. Se você não quer ter compromisso, você está no lugar errado. Isso não se fala daquele que está no ciclo de oração, daquele que faz parte do grupo de obreiro, daquele que participa do ciclo de oração. Não, isso envolve a igreja. É necessário nós nos comprometermos com uma causa, e essa causa é o reino do Senhor. Essa causa é o Senhor. Essa causa é o Evangelho. Essa causa é algo maior, é a eternidade para as nossas vidas. Cometemos um erro quando nós achamos que a igreja tem que se adaptar a mim, que a igreja tem que se enquadrar a mim, que as pessoas precisam se enquadrar ao meu estilo de vida. E não é assim. Não é assim. Porque quando aquelas pessoas, a multidão chega, ela acha que Jesus vai se adaptar a ela, mas elas precisou se adaptar a Cristo. Porque Jesus deixou bem claro: aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie às suas vontades, renuncie os seus prazeres, renuncie os seus desejos desenfreados, lute contra isso. Toma a sua cruz e segue-me. Quando fala de cruz, meus amados irmãos, como eu disse, que traz a memória de algo negativo, a maior cruz que você vai carregar não vai ser o seu cônjuge. A maior cruz que você vai carregar não vai ser alguma pessoa que te persegue, talvez no trabalho ou na sociedade, ou algum parente, não. A maior cruz que você vai carregar é a sua própria vida. Porque Jesus está tratando no pessoal de cada um. Ele está falando no coletivo, mas é no pessoal de cada um. É nós renunciarmos a nós mesmos, ou seja, lutar contra o nosso ser, contra o nosso ego, contra a nossa vaidade, contra o pecado que luta dentro de nós. Porque se nós nos acostumarmos a fazer só o que é bom para nós, se nós nos acostumarmos a fazer só o que é fácil para a nossa carne, é muito fácil nós ficarmos em casa, na frente do celular ou na frente da televisão, assistindo Netflix. Hoje é fácil. É muito fácil isso, não tem luta nenhuma. Mas eu tenho certeza que não só para mim, como na terça-feira eu tinha mandado mensagem, pastor, hoje eu estou cansado, levei a Dalva lá numa cidade para fora, trabalhei um dia inteiro, estou muito cansado, hoje eu pretendo ficar em casa, eu vou querer ficar em casa, tal. E o pastor falou assim: fica ao seu critério. Rapaz, aquilo foi um choque, velho. Meu Deus, meu critério. Eu lutei contra mim, eu queria ficar em casa. Isso não é algo espantoso. Tenho certeza que existem pessoas aqui que estão no nosso meio que hoje queria ficar em casa, que hoje não queria ter vindo, mas você lutou contra isso. Isso é lutar contra si.
Isso é não fazer o que a sua carne quer que você faça. Isso é renúncia. Renunciar à sua vontade de ficar diante de um televisor para ir para um propósito maior. Abrir mão de algo que para si é importante para algo maior, que é melhor para a sua vida. Nós precisamos fazer isso. Nem todo mundo vive uma luta de vir nas terças-feiras na escola bíblica. É uma luta, como foi para mim. Tenho certeza que o pastor já passou por isso e passa. Pastor Valdir, os meus irmãos obreiros passam por isso. As irmãs passam por isso. É difícil, porque ficar sentado aqui 1h30 ouvindo falar não é fácil, mas eu compreendo aqui na minha mente que aquele momento ali é importante para mim, vai me fazer crescer, vai melhorar a minha vida, vai me fazer uma pessoa melhor. Então, ou seja, é necessário eu fazer aquilo que às vezes eu não quero fazer, para que eu tenha paz, para que eu viva bem, para que eu desenvolva melhor, para que eu consiga ter sabedoria para lidar na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho. Tudo isso está englobado. Esses dias eu e o pastor caminhando, que nós estamos aí no pique para caminhar, e aí eu meio gordinho, o pastor magro, e eu disse uma palavra para ele que ele falou para nós. É verdade, ele falou. Às vezes as pessoas acham que caminhada quem tem que fazer é só quem é gordinho. Não, caminhada não é para gordinho, caminhada é para todos. Porque é necessário e bom para a saúde de todos, seja ela magra, seja ela gordinha, o que for. E às vezes a gente luta, eu não quero ir caminhar, ainda mais o gordinho é mais difícil ainda, eu não quero ir caminhar, mas eu vou contra a minha vontade, porque eu sei que isso é necessário para a minha saúde. Se nós não fazemos o que é necessário para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, nós vamos estacionar, vamos estagnar, vamos sofrer, vamos entrar em depressão, vamos viver todas as coisas negativas que a vida está para oferecer, por causa que nós só queremos fazer o que acha que é bom para nós, não o que é melhor para nós. Nós precisamos fazer essa autoanálise. Porque Jesus está dizendo: aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Sabe o que é cruz? Porque a cruz era algo real, ele estava acostumado a ouvir falar sobre cruz. Então Jesus usou essa linguagem figurada, porque no tempo do povo romano, qualquer pessoa que era condenado à morte, isso era familiarizado a eles, que aquela pessoa ela era exposta à sociedade carregando a sua cruz, como aconteceu com Cristo, e ela levava a sua cruz, dizendo para aquelas pessoas que estavam vendo: eu estou sendo condenado, eu estou levando a minha morte, eu estou levando aquilo ao qual eu errei, eu vou pagar o preço, eu estou indo à morte. Isso era normal naquela época para as pessoas que cometiam delitos. Eles iam morrer, levava a sua cruz. E Jesus estava dizendo: nós precisamos estampar isso nos olhos das pessoas, que nós morremos para nós, vivemos para uma causa maior. Morri para mim, eu estou caminhando diante de pessoas, e as pessoas precisam enxergar que a minha vontade não é prioridade na minha vida, que o que eu quero para a minha carne não é prioridade na minha vida, mas aquilo que é óbvio, aquilo que é necessário, aquilo que vai fazer eu crescer, aquilo que vai fazer eu amadurecer, aquilo que vai dar um futuro melhor para a minha família, é o que é importante para mim e para a minha casa. Porque o mundo está cheio de pessoas que só querem fazer as suas vontades e não se preocupam com as suas responsabilidades. O que acontece? Essas pessoas padecem, vivem num mundo distorcido, vivem sofrendo, vivem capengando, e enquanto não compreender que Deus o chamou para uma causa maior, que Deus está chamando ele para uma causa maior, ela vai continuar nessa vida. É por isso que nós vemos passar ano, entrar ano, e pessoas estacionadas. Pessoas estacionadas. Permita-me dizer, por favor, não estou atacando ninguém. É uma mensagem de orientação, uma mensagem que vem exortar, despertar. Quem tem renunciado, pessoas que têm a oportunidade de estar pela manhã orando aqui,
ter renunciado meia hora da sua cama que você consegue, talvez quer dormir um pouquinho mais, renunciado para vir aqui. Um tempo eu estava conseguindo vir para vir aqui na oração. Tinha dia que era uma luta, eu não queria vir, mas eu chegava, às vezes eu até cochilava aqui, mas eu estava aqui de joelhos. Não é assim, Marisa? Tem dia que a gente chega até cochila, mas a gente está aqui. Renúncia. Se quer mudança na vida, que entrega você tem feito para que a sua vida mude? Que esforço que você tem feito para que as portas se abrem? Ou você tem sentado achando que ser discípulo é sentar e esperar vir do céu? Não, eu estou na igreja, tá bom já batizei, tá bom, o pastor está pregando, tá bom, estou no ensino, tá bom. Não, precisa assumir responsabilidade. E a responsabilidade é de ser discípulo. Não basta ser ouvinte. Ouvir é bom, ouvir é fácil, mas fazer, praticar, não depende daquele que ensina, depende daquele que ouve, depende daquele que está ouvindo. A palavra é boa, o ensinamento é bom, a escola bíblica é boa, é bom, mas o que você tem feito com isso que você tem ouvido? Porque isso precisa gerar vida, isso precisa trazer transformação, isso precisa te amadurecer. E se isso não estiver acontecendo, é porque você está no meio da multidão, mas você não é discípulo. Você está no meio da multidão, está envolvido, está no meio, está englobado, mas não é discípulo. E Deus está chamando, eu quero que você seja discípulo. Renuncie-se a si mesmo, morra para você mesmo. O apóstolo Paulo diz a Gálatas: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Está dizendo o quê? A minha vontade não é superior dentro de mim, mas a vontade de Deus é superior dentro de mim. Quando é que eu vou saber que eu vou renunciar a mim mesmo? Quando é que eu vou saber que a minha vontade está me dominando? Que algo está sendo maior do que a vontade na minha vida? É aquilo que contradiz a vontade de Deus. Se você vive uma vida que está contradizendo o que Deus tem anunciado a você, o que Deus tem falado com você, você está vivendo uma vida estagnada, uma vida presa em si mesma, mas não como discípulo. Precisamos lutar isso dentro de nós. Precisamos batalhar com isso dentro de nós. A cruz não é seu cônjuge. A cruz não é alguém que está diante de você. A cruz é o seu interior. A sua luta é diária dentro de você. Você passa mais tempo com você do que qualquer outra coisa nessa vida. Você passa mais tempo com você mesmo do que com os seus filhos, do que com o seu cônjuge. Você nunca pensou nisso? Que a maior luta é com você mesmo. O ambiente pode mudar desde quando você muda aqui dentro. Não faça a sua vontade, procure fazer a vontade de Deus. Porque para alguns a vontade é ver a hora de ir embora. Para alguns a vontade é de não voltar para a igreja. Para alguns a vontade é de abrir mão de tudo. Para alguns a vontade é até de se matar. Mas aí, a sua vontade vai te levar para onde? Vai te levar para onde? Renuncia, abra mão, dá-se a oportunidade de Deus mostrar o que é ser discípulo. Deixa Ele te fazer uma pessoa melhor, deixa Ele fazer da sua família uma família melhor. Isso depende de você. Abra mão, renuncia. Jesus quer fazer algo por você melhor. Ser discípulo do Senhor é um benefício para cada um que queira. É um privilégio para cada um que queira. E você vai ganhar muito com isso. Me esforço, luto, procuro fazer isso, porque eu sei que é benefício para a minha vida. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor essa palavra aos seus corações. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.